O diabetes tipo 1 afeta quase 1,9 milhões de brasileiros, incluindo 244 mil crianças e adolescentes. Dose 37, 3. Milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes, 28,7 milhões foram diagnosticadas e 8,5 milhões não foram diagnosticadas. A proporção de idosos que vivem com diabetes nos Estados Unidos continua alta, em 29,2%, ou 15,9 milhões de indivíduos. A cada ano, 1.400.000 americanos são diagnosticados com diabetes. Em 2019, 96 milhões de americanos com 18 anos ou mais foram diagnosticados com pré-diabetes. Em 2019, o diabetes foi listado como causa de morte em 282.801 certidões de óbito. Já está com medo? Existe uma maneira de parar o diabetes em seu caminho. Ficar atento aos sinais de pré-diabetes pode reduzir significativamente as probabilidades contra você. O pré-diabetes é o precursor do diabetes completo. De acordo com as estatísticas, 1/4 de todos os americanos está neste estágio pré-diabético. Os afetados verão um aumento considerável em seus níveis de glicose no sangue. A maioria dos indivíduos pré-diabéticos acabará desenvolvendo diabetes, mas modificações na dieta e exercícios, juntamente com medicamentos, podem evitar isso. Aqui estão 9 sinais de que você já pode ter pré-diabetes. Antes de fazermos isso, lembre-se de curtir e se inscrever. Ok, vamos lá. Número 9. Níveis de açúcar no sangue mais altos do que o normal. Um indivíduo pré-diabético terá um nível de açúcar no sangue mais alto do que o normal, de acordo com a American Diabetes Association. Eles variam de 100 a 125 mg por decilitro em média. De acordo com alguns especialistas, níveis de glicose no sangue abaixo de 100 mg por decalitro também podem indicar pré-diabetes. A probabilidade de adquirir diabetes é afetada tanto por fatores hereditários quanto pelo índice de massa corporal. Portanto, pessoas com sobrepeso e aquelas com histórico familiar de diabetes devem considerar exames frequentes. Número 8. Feridas cicatrizam lentamente. Quando uma pessoa sofre um corte ou uma ferida, seu corpo tem uma habilidade natural de se curar e gerar uma nova pele. Mas uma pessoa que corre risco de desenvolver diabetes pode não perceber que feridas e cortes não cicatrizam tão rápido quanto costumavam quando eram saudáveis. A neuropatia periférica surge quando os nervos deixam de funcionar efetivamente devido à lesão ou destruição. Isso perturba o funcionamento regular dos nervos. Eles podem dar sinais de dor quando nada está causando desconforto ou podem não enviar um sinal de dor mesmo que você esteja sendo machucado. Níveis de glicose no sangue consistentemente elevados podem potencialmente levar à neuropatia periférica. Com o tempo, nervos e vasos sanguíneos são danificados. Isso pode resultar na perda de sensibilidade nas regiões afetadas. A neuropatia é mais prevalente nas mãos e nos pés. Quando isso ocorre, você pode não sentir as feridas quando elas ocorrem. Esta é a principal razão pela qual pessoas com diabetes tendem a ter mais feridas nos pés. Isso é mais prevalente em diabetes do que em pré-diabetes, embora pré-diabéticos também possam ter cicatrização mais lenta de feridas. Número 7. Mudanças de humor. Manter níveis adequados de glicose no corpo é importante para a saúde mental e física. O uso de carboidratos refinados está ligado a oscilações de humor erráticas. Se você fizer uma refeição rica em açúcar e carboidratos refinados, seu nível de açúcar no sangue flutuará muito, o que fará com que você se sinta exausto, nervoso e irritado, além de faminto por açúcares que são absorvidos mais rapidamente. Pessoas com diabetes correm maior risco de experimentar essas mudanças de humor. As pessoas podem sentir que controlar sua doença é difícil e emocionalmente desgastante, pois muitas vezes inclui fazer modificações em seu estilo de vida, bem como assumir mais obrigações. De acordo com os dados disponíveis, aqueles que têm diabetes têm 2 a 3 vezes mais probabilidade de sofrer de depressão. A depressão é uma complicação comum do diabetes, no entanto, é difícil de reconhecer e diagnosticar. Por isso, é altamente recomendável que os indivíduos façam exames de saúde mental e seus UPS de rotina no consultório médico. No entanto, as oscilações de humor são um sinal típico de uma grande variedade de doenças. Um exemplo disso é uma resposta natural às mudanças na vida de alguém. Portanto, é possível que esse sintoma passe despercebido e não necessariamente sugira pré-diabetes, a menos que seja visto em combinação com outros sintomas que estejam conectados à condição. Número 6. Problemas de visão. De acordo com estudos, pouco menos de 8% dos pacientes adquirem retinopatia diabética durante o período pré-diabético, que é antes de receberem um diagnóstico formal de diabetes. Existem vários sintomas associados ao pré-diabetes, mas 2 dos mais perceptíveis são visão noturna prejudicada e visão turva. Se você estiver sentindo alterações na sua visão,
você deve verificar seus níveis de açúcar no sangue o mais rápido possível. Muitas pessoas que têm pré-diabetes já estão mostrando sintomas de diabetes completo. Número 5. Fadiga crônica. Pessoas que sentem exaustão constantemente podem perceber isso como normal, principalmente se levam estilos de vida ativos. Por outro lado, a fadiga que vem com o estado pré-diabético é bem única. Pessoas que se mantêm ativas inevitavelmente se veem cada vez mais exaustas. Por outro lado, uma pessoa que é pré-diabética se sentirá cansada mesmo quando não se esforçou fisicamente e continuará a se sentir exausta mesmo depois de descansar o suficiente. Aqueles que estão em risco de complicações diabéticas podem notar que ficam mais fatigados após as refeições. Embora isso esteja associado ao pré-diabetes, é possível que esse sintoma seja causado por outros problemas de saúde também. 4. Ganho de peso repentino. Ganhar peso inexplicável enquanto mantém os mesmos hábitos alimentares é um dos sinais mais prevalentes de diabetes. Outra possibilidade é que o aumento da atividade física não contribua de forma alguma para a redução de peso. A insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas. Sua função primária é controlar os níveis de açúcar no sangue, que podem então ser transformados em energia utilizável. Manter um nível saudável de açúcar no sangue pode dificultar a perda de peso, que é o único fator que demonstrou ser eficaz no tratamento do pré-diabetes. Como as células resistentes à insulina têm dificuldade em extrair glicose do seu sangue, os níveis de açúcar no sangue tendem a aumentar. A resistência à insulina faz com que você tenha mais fome, o que leva ao aumento do consumo de alimentos. Quando há uma abundância de glicose no sangue, o pâncreas recebe um sinal para produzir mais insulina. No entanto, níveis aumentados de insulina estimulam o corpo a armazenar o açúcar como gordura e é assim que o ciclo continua. De acordo com pesquisas, indivíduos pré-diabéticos que têm uma propensão para atividades noturnas vão para a cama tarde e não dormem o suficiente têm mais probabilidade de ganhar peso. Mesmo uma pequena quantidade de perda de peso, entre 5 e 10% do peso corporal total, pode reduzir drasticamente os níveis de açúcar no sangue. 3. A diabetes por micção excessiva é um distúrbio que, entre outros sintomas, faz com que seu corpo tenha dificuldade em produzir ou usar insulina. A insulina é um hormônio que estimula a glicose ou açúcar a entrar nas células para que possa ser metabolizado e usado como fonte de energia. Isso pode levar a quantidades significativamente maiores de açúcar no sangue. Quando há uma quantidade excessiva de açúcar no sangue, isso coloca uma pressão significativa nos rins, pois seu trabalho é processar o açúcar. Quando os rins não conseguem desempenhar sua função, uma quantidade significativa de glicose no corpo é eliminada com a urina. Esse processo também libera fluidos hidratantes vitais do seu corpo, o que pode deixar indivíduos com diabetes sentindo sede, bem como fazendo com que urinem com mais frequência do que o normal. Nos estágios iniciais, é possível que você nem perceba que está urinando com mais frequência do que o normal. No entanto, um dos sinais de alerta mais importantes é se a necessidade de urinar começa a interromper seu sono e reduz a quantidade de energia que você tem disponível. Como a evacuação de fluidos corporais é frequentemente o único meio do seu corpo de eliminar o excesso de açúcar no sangue, a micção frequente é uma indicação definidora tanto do diabetes tipo 1 quanto do tipo 2. 2. Problemas digestivos. As sensações desagradáveis de náusea e vômito são algo que a maioria das pessoas experimentará em algum momento de suas vidas. No entanto, para muitos diabéticos, náuseas e vômitos são sintomas com os quais eles convivem diariamente por causa da doença conhecida como gastroparesia diabética. Tanto o diabetes tipo 1 quanto o tipo 2 foram associados ao desenvolvimento de um problema conhecido como gastroparesia, que é outro nome para estômago retardado. O esvaziamento, que se relaciona a altos níveis de glicose no sangue, frequentemente causa danos aos nervos por todo o corpo. O nervo vago é responsável por regular a passagem de alimentos do estômago para o intestino delgado. Quando ele é lesionado, os alimentos não conseguem passar pelo sistema digestivo tão rápido porque os músculos do estômago não operam efetivamente ou param de funcionar completamente. Isso retarda o movimento do alimento pelo sistema digestivo. Quando o alimento não digerido permanece no estômago por um longo período, pode causar uma série de problemas de saúde, incluindo a proliferação de bactérias e a formação de máscaras na forma de massas sólidas endurecidas. Estima-se que até 50% de todas as pessoas que vivem com diabetes adquirirão alguma forma de gastroparesia em algum momento de suas vidas. No entanto, os sintomas podem variar amplamente de uma pessoa para outra. Os seguintes estão entre os sinais e sintomas mais frequentemente relatados de gastroparesia diabética: náusea após comer alimentos, vômito após comer, sensação de plenitude após consumir apenas uma pequena quantidade de comida, inchaço, sensação dolorosa na parte superior do estômago, falta de apetite, azia e perda de peso sem razão aparente. Doença renal número 1. De acordo com um estudo publicado recentemente,
indivíduos que têm pré-diabetes geralmente têm doença renal crônica que não é diagnosticada. Nesta extensa investigação, foi observado que mais de um terço das pessoas que tinham pré-diabetes também tinham dois indicadores de doença renal, albuminúria, que se refere à presença de proteína na urina e uma diminuição da taxa estimada de filtração glomerular. O eGFR é uma medida que define o estágio da doença renal e sua medida sobre o quão bem os rins funcionam. O estágio da doença renal crônica era exatamente tão avançado naqueles com pré-diabetes quanto naqueles com diabetes, afirmou o estudo. Foi demonstrado que um número substancial de pessoas com pré-diabetes ou diabetes também tinham doença renal crônica estágio 3 ou estágio 4. A progressão da doença renal crônica pode ser dividida em 5 fases. Quando a condição atinge o estágio 5, o indivíduo precisará de tratamento de substituição renal, que pode assumir a forma de diálise ou transplante. Então você acha que pode ter pré-diabetes? Faça o teste com um profissional de saúde e comece a mudar seus hábitos. Aqui estão algumas dicas bônus sobre como evitar essa doença horrível. Reduza a quantidade de açúcar adicionado, bem como alternativas de açúcar. Coma refeições que não sejam processadas ou refinadas. Certifique-se de que você está recebendo o suficiente dos nutrientes necessários, incluindo fibras alimentares, ácidos graxos ômega 3, especialmente ALA, ácido alfa-lipoico, beribina, magnésio, zinco, cromo e vitamina D3. Faça exercícios regularmente. Uma simples caminhada de 30 minutos todos os dias faz maravilhas. Certifique-se de dormir o suficiente e com qualidade. Desenvolva padrões de sono saudáveis. Assuma o controle do seu estresse e mantenha um equilíbrio saudável de seus hormônios, incluindo a insulina. Meça seu progresso. Você pode vencê-lo antes que ele comece. Por favor, assista a estes vídeos para mais conteúdo. Por favor, curta e inscreva-se. E obrigado por assistir.